Glórias a Deus. Nós lemos então no livro de Apocalipse, do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 10. E nós podemos observar sobre esse texto que o milênio é um fato. O milênio é algo que vai acontecer. Embora existam tantas e tantas religiões por aí afora dizendo que isso aqui é balela, que isso aqui é mentira, que isso aqui não existe. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, ela é imutável. Porque Deus jamais iria permitir que algo fosse escrito em seu nome e isso não se cumprisse. Antes de falar exatamente acerca dos 1000 anos, acerca do milênio, que é o tema da nossa mensagem de hoje, sobre aquilo que vai acontecer durante o milênio, eu gostaria de dar uma rápida passagem sobre o texto que nós lemos. O versículo 1 fala sobre o anjo descer do céu, aquele que tinha a chave do abismo e que tinha uma grande cadeia. Essa grande cadeia, ele é um tipo de uma algema que vai prender, que vai amarrar o dragão, que é a antiga serpente, que é o mesmo Satanás. E ele será amarrado por 1000 anos. Ele será aprisionado por um período de 1000 anos. E nesse período de 1000 anos, a terra vai viver na sua plenitude um período chamado, que nós chamamos de milênio. Sobre o lugar onde foi lançado, sobre o abismo que o anjo tinha e que foi lançado o diabo, foi colocado um selo com um prazo de validade. Esse prazo de validade é esse período de 1000 anos. E depois que Satanás ele foi lançado nesse abismo e ele foi preso por lá, o texto aqui nos diz, ele diz assim, e vi tronos. João falando, ele diz assim, eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são essas pessoas que estavam sobre o trono? A Bíblia nos fala que quem estava sobre o trono, em algumas passagens, ela deixa claro que são os apóstolos. São os 12 tronos, onde os 12 apóstolos irão estar sentados. Aí alguém pode falar assim, mas Judas está incluso nesses 12? Não. Quem está incluso no 12º é o que substituiu a ele. Bom, eles estarão lá. A igreja também estará neste momento. Quando está falando aqui sobre esses que não deram sinal, ou não permitiram que o sinal da besta tivesse valor sobre a sua vida, eles então foram degolados, eles foram mortos. Estas pessoas foram aquelas que ficaram sobre a terra. Neste momento em que nós lemos o texto, a igreja já tinha sido arrebatada. Há pouco tempo atrás, inclusive, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja aqui. A igreja já havia sido arrebatada. A igreja já participou das bodas do Cordeiro. A igreja já foi abençoada pelo Senhor. E a terra estava passando pelo período da grande tribulação, em que alguns dizem que será um período de 7 anos. Quando passar esses 7 anos, a igreja vem junto com Cristo para lutar contra o exército do anticristo, que nesse texto aqui é dito que já foi lançado no abismo. O texto diz que a besta e
e que o anticristo já haviam sido lançados no abismo. A igreja já veio, a igreja já lutou, já batalhou junto com Cristo em favor da nação de Israel. Então se vê o povo que morreu nesse período, porque ouviu falar de Cristo antes do arrebatamento da igreja, e creu, e então preferiram morrer do que entregar-se ao anticristo. Bom, aqui fala sobre esses que ressuscitaram, e o texto nos fala que este trata-se da primeira ressurreição. Por que é a primeira ressurreição se a igreja também já havia ressuscitado? Porque a primeira ressurreição é para a salvação. A igreja foi arrebatada, mas sobrou um remanescente de pessoas sobre a face da terra. Pessoas que já frequentaram a igreja, mas se desviaram. Pessoas que conheceram o cristianismo, mas viveram por um período sendo enganadas por religiões que se diziam uma certa, mas de repente ela viu que a igreja verdadeira subiu. E então ela crê que tudo que a igreja havia dito, que os crentes de verdade haviam dito, foram arrebatados. E então elas escolhem morrer do que entregar a sua alma para o diabo, do que pegar e negar a Deus e negar a Cristo. Então essas pessoas são mortas e ressuscitam nesse período. É o complemento da ressurreição, da salvação. E nós vemos também no versículo 10 um texto que lança por terra todo o ensinamento do adventismo e todo o ensinamento dos testemunhas de Jeová e de algumas outras religiões que não creem no inferno. Olha só o que o texto diz: e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Se não creem no argumento de um pregador, creiam ao menos no que a Bíblia diz. Mas a mensagem hoje não é falar sobre inferno, a mensagem de hoje não é para falar de diabo, a mensagem de hoje não é para falar de arrebatamento, a mensagem de hoje não é para falar sobre nada dessas coisas, é para explicar sobre o milênio. Nós vimos pelo texto que nós lemos que neste texto, do versículo 1 ao versículo 10 deste capítulo, esse texto que nós lemos cita 6 vezes sobre 1000 anos. Durante 6 vezes fala sobre 1000 anos. 6 vezes. Então é incontestável dizer que este período do milênio não vai acontecer. Mas a pergunta é: como será o milênio? A igreja desceu com Cristo, a igreja está na terra, a besta, o anticristo já não reinam mais, o período da grande tribulação acabou. Então, o que vai acontecer? O diabo está aprisionado por este período. O que vai acontecer neste período? Diz as Escrituras Sagradas que este será um período de paz. Nesse tempo, tudo estará congregado, ou seja, tudo estará unido em Cristo, tanto as coisas da terra como as do céu. Tem um hino que nós cantamos que diz que céu e terra
serão a mesma grei. Diz que céu e terra serão a mesma coisa. Capítulo 1, versículo 10 do livro de Efésios diz assim: Deus, vou fazer um resumo de tudo que está escrito antes. Deus, ele propusera em si mesmo, versículo 1, capítulo 1, versículo 10, tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Neste período, que o texto aqui chama de dispensação da plenitude dos tempos, que é este período de 1000 anos, onde a plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato, sem mais, sem menos, exato, tudo estará congregado em Cristo, tudo estará unido em Cristo, tudo que está no céu e na terra. Sobre ele está toda a autoridade. Ele manda nos anjos, ele manda em tudo que está no reino dos céus, e manda em tudo que está no reino da terra. Porque este período de 1000 anos vai acontecer aqui na terra. E como é que a Bíblia cita este período? Alguns versículos da Bíblia cita este período de 1000 anos, fala sobre o reino de Deus ou o reino dos céus. É neste período em que o povo de Israel aguardava o rei ungido, aquele que iria impor o seu governo sobre a face da terra. Vai acontecer, onde Cristo, ungido de Deus, vai reinar. Mateus capítulo 14, verso 25. Jesus, ele cita esse reino durante a ceia e fala que a repetirá durante o seu reino no milênio. Se nós pegarmos em Marcos, não Mateus, Marcos capítulo 14, versículo 25, quando Jesus está celebrando a ceia, ele diz assim, que ele não vai mais tomar ou comer aquela ceia, até que o seu reino seja implantado. No período em que a igreja e Cristo voltar para reinar sobre a terra, ele então fará aquela celebração continuamente aqui na terra. Jesus, ele fala sobre o seu reino durante a ceia. Os judeus aguardavam esse reino e aguardavam que fosse instituído quando Jesus estava aqui. Capítulo 19, versículo 11, no livro de Lucas, nos deixa bem claro a respeito disso. Olha o que o texto nos diz. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. Jesus estava chegando em Jerusalém. E eles, os judeus, cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Os judeus estavam esperando, estavam acompanhando a Cristo para entrar em Jerusalém. E eles estavam esperando então que Jesus, ele entrasse em Jerusalém e se declarasse: eu sou o rei de Israel. E então entrasse com uma batalha terrível contra os romanos, para a partir dali ele instituir o seu reino. Mas a grande verdade é que o reino de Deus, que será implantado sobre a terra, vai acontecer neste período de 1000 anos, logo após a grande tribulação. E o que vai acontecer durante esse período? Nós sabemos que será um período de paz. Durante 1000 anos, Cristo vai reinar sobre a face da terra,
junto com a igreja, ou a igreja vai reinar com Cristo durante um período de 1000 anos sobre a face da terra, e será um período de paz. Porque aquele que enganava, aquele que mentia, aquele que usurpava, aquele que atrapalhava, ele está preso por um período de 1000 anos. O que vai acontecer, além de ser um período de paz? Será um período da restauração da ordem mundial. Quando Deus criou o homem, Ele mandou que o homem se multiplicasse e enchesse a terra e dominasse sobre a terra. Esta ordem de o homem dominar sobre toda a terra será restaurada neste período. Haverá a regeneração da humanidade. Hoje nós vemos na televisão, no jornal, na internet, toda hora falando sobre mortes, sobre desacordos entre pais e filhos, marido matando mulher, mulher matando marido, pai matando filho, filho matando pais. Uma pessoa tropeça na outra, de repente já é motivo de morte. No livro de Mateus, capítulo 19, verso 28, diz assim: em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória. Observem, na regeneração, no período em que haverá paz, no período em que todas as ordens estarão colocadas no seu devido lugar, onde as leis naturais que Deus criou para que a nossa vida fosse governada, estas leis naturais irão entrar em ordem. Nós não vamos mais ver um vizinho brigando com o outro. Nós não vamos ver mais um filho se rebelando contra o pai. Nós não veremos mais pais maltratando, abusando sexualmente de seus filhos. Nós não veremos as pessoas se enfiando em meio das drogas e se matando por causa disso. Os governos, os governadores da terra serão a igreja e reinarão em justiça. Tudo o que vai acontecer, acontecerá em plena justiça. Essa corrupção que nós vemos nos dias de hoje deixarão de acontecer, porque a ordem mundial será restaurada. Nós não veremos mais um governo de ditadura, como está acontecendo na Coreia do Norte ou do Sul, não me falha a memória agora, que o ditador lá, ele determinou que todo homem só pode ter um corte de cabelo, o dele. A ordem mundial será restabelecida. Não haverão mais ditadores, não haverão mais políticos corruptos. Um médico que exige para cuidar de alguém que está ferido, ele vai fazer isso por amor à vida, e não porque ele trabalha num hospital particular e ele ganha milhões para que isso aconteça. Neste tempo, não haverá tanta fome como nós vemos, principalmente Nordeste afora, dentro de nosso país, como acontece na África, como acontece em países da América Central. Será restaurada a ordem mundial. Será valorizado o homem e não o que ele tem. O que vai acontecer? Também será a restauração de tudo. Este período será o verdadeiro tempo da restauração de tudo. Em Atos capítulo 3, verso 19 e 21, o apóstolo Pedro, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor,
A presença do Senhor é neste período. E envie Ele a Jesus Cristo, que já antes nos foi pregado, já foi anunciado a Cristo para eles, ao qual convém que o céu contenha. Jesus, ele não volta hoje para cá, não é porque ele não tem vontade de vir resgatar a sua igreja, é porque existe uma regra, foi estipulado que todas as coisas que foram ditas por Deus devessem acontecer, para que então a longanimidade de Deus se cumpra. Este período de paciência que Deus tem com a humanidade, este período de amor que Deus tem para conosco, tendo entregue o seu Filho para que todos nós fôssemos salvos, aconteça. Os céus, ou seja, Deus está segurando o retorno de Cristo por causa da sua longanimidade. Mas quando Ele vier, os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, isso vai acontecer. Olha, os tempos da restauração de tudo, esse tempo da restauração de tudo é o período do milênio. Sabe esse rio aqui em São Paulo, o Rio Tietê, que milhões e milhões e milhões já foram gastos para despoluí-lo, e até hoje ninguém conseguiu, porque o dinheiro não chega, sempre é consumido antes de se realizar. Esses córregos que temos, como aqui na nossa região, o Quilombo, o Ribeirão Quilombo, que vive completamente poluído. Esses lugares que são destruídos por enchente, esses lugares que estão sendo destruídos por causa da seca, este será o tempo da restauração de tudo, porque Deus não criou a terra da forma que ela está. Por causa do pecado do homem é que entraram os abrolhos, que entraram os espinhos. Por causa do pecado do homem, a terra foi amaldiçoada. Este período será o período da restauração de tudo. Haverá uma plena comunhão entre o homem e a natureza criada por Deus. Haverão peixes em todos os rios. As águas serão limpas, como no período da criação. Tudo será restaurado. A saúde do homem, a doença que ela é uma consequência dos pecados. Eu não estou dizendo que quem está doente é porque pecou. Não. Eu estou dizendo que o surgimento da doença é o pecado. Porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. E a doença, ela é a corrupção da carne. Ela é a carne sendo destruída. Isso por causa do pecado. Porque o homem não foi criado para estar doente. Tudo será restaurado neste período. Durante o milênio, será um período de plena paz e alegria. Será um período de vivermos como que num paraíso. Aquela alegria, aquela paz, aquela beleza da face da terra, que Deus criou e colocou o homem para viver sobre ela. Estas coisas acontecerão no período de 1000 anos. Mas não se deixe enganar, porque o diabo será solto após esse período de 1000 anos. E ele voltará a enganar a muitos. E o texto que nós lemos diz que Gog e Magog virão como areia da terra contra este governo. O diabo voltará a enganar novamente o homem. E o homem vai se rebelar contra este reino. E haverá novamente uma batalha. E diz o texto que aí então será dada a sentença final para o diabo
para os seus anjos, para todos aqueles que morreram sem Cristo. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Sabe quanto dura todo sempre? Todo sempre não é 1000 dias, não é uma semana, não é uma vida como a que nós temos hoje. O homem vive em média hoje 70, 75, 76 anos. Para todo sempre é a eternidade. Se nós não queremos então fazer parte desses que irão para este lugar, que as nossas vidas sejam entregues diariamente para Deus, que as nossas vidas sejam entregues todos os dias a Cristo, para que então venhamos viver junto com a igreja este período de 1000 anos, e depois de uma batalha final venhamos viver com Cristo a eternidade. E diz a Bíblia ainda mais, que depois disso serão vistos nova terra e novo céu. Não será mais a mesma coisa. Tudo que nós vemos hoje na terra deixará de existir. Novo céu e nova terra serão implantadas. Quer fazer parte disso? Mantenha-se sempre firme com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.